Bom, pessoal, então, aqui está o nosso IntelliJ. Aqui aparecem os projetos, né? Quais, se a gente já tivesse algum projeto prévio, que eu já tivesse criado e aberto na própria IDE. E aqui eu vou criar um novo projeto vazio. Então, New Project. Esperar ele pensar um pouquinho. Eu estou usando aqui a versão 10 do Java, mas podem usar várias versões, né? Hoje já está na 16, se eu não me engano. Só ir para o próximo. Próximo. Aqui eu vou dar um nome para o projeto. Nesse caso aqui eu estou criando na minha área de trabalho, no desktop. Então aqui eu vou chamar de exemplos. Isso vai fazer com que a IDE crie para nós uma pastinha lá na minha área de trabalho, chamada exemplos. Dentro dessa pasta vai estar o nosso código-fonte, né? Então eu dou um finish para ele terminar de criar. Ele vai começar a criar o nosso projeto aqui. E assim, pessoal, enquanto eu for falando, podem me interromper à vontade, né? Esperar um pouquinho. Então ele cria o projeto vazio, inicialmente. Não tenho nada aqui de arquivo. E aí toda vez que a gente for fazer um novo exemplo, ou um novo exercício, botão direito aqui, na pasta src, new e java class. Sempre esse processo aqui para criar um novo arquivo. Eu vou chamar de... Era o que mesmo? Era a média, né? Chama assim, exercício, exemplo 1, média. Não pode deixar espaço aqui, tá, pessoal? Entre as palavras aqui, o nome da classe. E aí ele vai criar para nós o arquivo vazio, com esse mesmo nome. Fisicamente vai ter o exe1media.java lá no nosso computador. E ele cria, por enquanto, ele sempre cria com essas duas palavras reservadas, o nome do nosso arquivo, início e fim. Então o código que a gente vai criar vai estar aqui dentro, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, todos esses exercícios que a gente está fazendo agora são executáveis, né? Basicamente é a mesma coisa que vocês faziam lá no Visual. Então, a gente tem que colocar o nosso código dentro do nosso programa principal, que é a Public Static Void Main. A gente não precisa se preocupar inicialmente agora de todas as palavrinhas aqui para que serve, porque eu vou explicar depois passo a passo. A gente vai ter aula de funções, eu vou explicar tudo isso aqui como é que funciona. Mas o importante é, a estrutura básica do código de vocês vai ser essa. Eu vou sempre ter o public class, o nome do arquivo. Fala, pode falar. Ali naquela pasta exemplo, ali do lado esquerdo. Tu diz aqui aqui? Isso, tem a pasta exemplos, IDE, SRC. Isso. A gente sempre vai poder criar exercício 1, exercício 2 no lugar, dentro dessa SRC? Sim, a gente pode fazer vários exercícios aqui no mesmo projeto. Então, por exemplo, você tem uma lista de exercícios, né? Vocês podem criar um projeto novo e dentro de cada exercício que vocês forem fazer vai ter um arquivo novo aqui que a gente vai criar dentro do mesmo projeto aqui. Então não precisa criar um projeto para cada exercício, né? Vai ver agora quando a gente for fazer o exemplo 2, eu vou criar um novo arquivo nesse mesmo projeto aqui. E a public class, a gente tem que colocar o mesmo nome daquele ali. Exatamente. Tem que ser o mesmo nome do arquivo físico. Ele cria para nós, né? Quando a gente está ali no IntelliJ e dá um novo, mas é o mesmo nome. Aqui, se eu mudar, por exemplo, e botar um E minúsculo, já vai dar erro. Ele vai dizer, não, mas não é o mesmo nome do arquivo que é o arquivo Acho que é físico. isso que está acontecendo comigo. Ó. Quando você colocou o E minúsculo, Uhum. ali embaixo ele criou uma subpasta, parece. Ele já não acha que é a mesma coisa, né? Ele acha que eu estou querendo criar um novo arquivo. Por isso que ele faz aquilo ali. Pessoal, aproveitando já a pergunta dele, quem está usando o URI, eu esqueci de falar, né? Embora a gente faça o exercício aqui no IntelliJ, termine, está funcionando bem, eu quero mandar lá no URI. Quando vocês forem mandar copiar e colar daqui, lá no URI ele tem uma restrição, o site tem uma restrição, que o nome do arquivo tem que ser sempre main. Então, antes de mandar lá pro copiar e colar e mandar submeter lá no URI, quem quiser usar, tem que escrever main ali no nome do public class. É uma restrição do site, tá? Não tem nada, nenhuma relação com o código, com Java. Né? Acabei me esquecendo de falar isso aqui na última aula. Continuando, então. Então, aqui vai ser o nosso programa principal, né? Eu vou colocar aqui o código que a gente tem lá em pseudocódigo.
Para não ficar esses erros estranhos aqui, eu vou comentar, só para a gente ter. Aí, vamos indentar o nosso código aqui. Yes. É importante vocês se acostumarem com indentação, porque é o que torna o nosso código legível, né? É a mesma coisa que quando vocês estão escrevendo um texto em português e na hora que vocês vão começar um novo parágrafo, vocês vão dar um tabzinho, né? Para fazer com que isso mostre para quem está lendo que está começando um novo parágrafo no texto de vocês. Aqui era um fim C. Aqui era um fim C também. Acho que era isso, né? Tinha um fim aqui, né? Vou comentar aqui, beleza. Bruno, só me confirma ali. Tinha alguma coisa a mais depois do fim C? Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que não está faltando o fim algoritmo? Tá, é o meu fim aqui do final aqui, ó. Deixa eu ver aqui no chat. Tem mais código aqui, vamos ver. Tá. Faltou o escreva final, né? Copiar aqui. Eu botei embaixo do chat agora. Aqui, né? Beleza. Então esse aqui seria o nosso algoritmo em pseudocódigo. Vocês podem, quem quiser achar muito confuso já começar em Java, inicialmente, vocês sempre podem fazer o algoritmo assim em pseudocódigo. Nada impede. Inclusive é um jeito de vocês no início se acostumarem, né, a pensar logicamente como é que eu estou resolvendo o problema ali. E aí vocês podem depois fazerem só a tradução, é como se tivesse escrito em português, depois eu vou escrever, vou traduzir meu texto para inglês, né? O algoritmo médio aqui seria o equivalente ao public class que a gente tem aqui em cima. Então, o média seria o nome do nosso arquivo aqui. Vai representar o problema que a gente está resolvendo, né? O programa principal não existe ainda no Visual, mas todo o nosso código que a gente for fazer aqui vai estar dentro do main, do programa principal. A gente pode declarar as variáveis que a gente estava fazendo aqui, só que eu não preciso especificar que aqui é o local que eu vou declarar as variáveis, porque em Java, se eu quiser no meio do código declarar uma nova variável, nada me impede. É diferente de como funciona lá no Visual. Então aqui vamos pegar as 3 variáveis que a gente vai declarar, são do tipo real. Em vez de colocar no final, eu vou declarar, lembrando sempre que a gente tem que colocar o ponto e vírgula no final das instruções, aqui eu vou dizer o tipo das variáveis antes. Então em Java eu coloco o tipo, dou um espaço e coloco as variáveis, se forem do mesmo tipo, eu posso separar por vírgulas, que nem vocês faziam no Visual. Alguma dúvida por aqui, por enquanto? Sempre tem que colocar o ponto e vírgula no final, né? No final. É que eu tenho que dizer para o compilador que aqui eu terminei de declarar as variáveis double e agora eu vou fazer uma outra instrução. Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele acha que eu ainda quero declarar mais um double ali. O caractere em Java seria o equivalente ao nosso string. Não vamos botar char aqui, tá, pessoal? Porque char é um caractere só. Então, se o nome do aluno vai ter várias letras, a gente não vai usar char. A gente vai usar sempre o tipo string. E aí a gente vai botar o nome das variáveis que a gente tem aqui, separadas por vírgula. E ponto e vírgula no final de novo. A gente poderia fazer o chamar de início o nosso início aqui do Static Void Main. Faz mais sentido aqui porque a gente está fazendo, tá? E o fim do nosso algoritmo seria o final aqui, essa chave que fecha a chave que abre lá em cima no Void Main. Até aqui tudo bem. Vou fazer assim para não ficar alguma coisa.
Então, professor, no caso, independentemente de onde esteja a posição daquela declaração de variáveis ali, vai funcionar igual, não precisa ser lá em cima como era no Vai. Visual, é isso? Isso. Diferentemente do Visual, por exemplo, aqui, se eu tivesse aqui, né, no meio do meu algoritmo e quisesse declarar uma outra variável, nada impede. Eu posso declarar. Não tem problema nenhum. Isso aqui normalmente se faz quando vocês estão aprendendo algoritmos para automatizar, se acostumar que vocês têm que declarar a variável primeiro para depois usar ela, né? Então é por isso que é feito desse jeito. Mas qualquer linguagem de programação de alto nível vai permitir que vocês declarem ao longo do texto, do código, desculpa. Então aqui, primeira coisa, nosso escreva é o nosso source system.out.println, né? Essa é a tecla de atalho só. Então, toda vez que eu for fazer um escreva L ali, eu vou escrever o system.out.println. O conteúdo dele aqui vai ser o mesmo. Então, vai ser uma string, um textinho lá que vai aparecer para o usuário lá no terminal. O leia complica um pouco mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nos slides. Sempre que eu for ler alguma coisa, eu preciso ter essa variável que é o buffer reader antes. Então, eu posso declarar ela no início do main. Se eu sei que eu vou ler alguma coisa, eu sugiro a vocês, primeira linha do main, já pega e já declara esse cara aqui, porque aí depois, toda vez que eu quiser usar ele, basta eu usar o nome da variável e vai funcionar tudo perfeitamente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de qualquer coisa aqui, é declarar esse buffer reader, que é o que permite que a gente faça o nosso layer. Ele vai aparecer inicialmente em vermelho, porque eu não importei a classe, eu não disse onde é que está esse arquivo aqui, buffer reader. Então, tem que dizer aqui na primeira linha, de onde é que pertence, onde é que está esse arquivo, em qual pasta que ele está, ele já vem instalado com Java, né? E dentro de qual pacote ele está também. Mesma coisa para o input stream reader. Fico em cima dele ali com o cursor, import class, ele vai importar os dois ali, ó. E aí, a partir desse momento, a princípio, eu já posso usar. Eu chamei de BF, mas quem quiser mudar o nome aqui, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Se quiser chamar de outro nome. Professor, Diga. Já que tu tá nessa parte, eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Qual que é a diferença do scanner teclado? O scanner, ele tem métodos específicos para leitura de cada tipo, tá? Então, por exemplo, no buffer reader a gente vai ler só strings, só. E aí, se eu for ler um número, eu tenho que converter essa string para número. Por que eu não indico o scanner? O scanner é mais antigo, ele foi criado nos primórdios de Java, e ele tem uma série de problemas, de bugs, de erros que acontecem. Principalmente quando a gente faz intercalação de leitura de string com um número, depois um outro número, outra string, ele às vezes pula a leitura, então eu não sugiro usar o scanner, tá? Agora quem queira usar, não tem problema, mas pode acontecer depois, ao longo dos exercícios, de acontecer algum erro estranho ali, que vocês não vão estar entendendo o que está acontecendo, é um problema do scanner mesmo, da própria classe. Professor, uma outra dúvida. Esse BF que você colocou ali, ele é uma variável também? É uma variável. Por isso que eu Tá, posso mudar o... E essa variável vai ter que declarar também como as outras ali? Ela já está declarada aqui, ó. Quando eu digo aqui que o tipo dela é buffer reader, ó, Tá. depois dá um espaço e coloco o nome dela. O que vem aqui, por enquanto, é um mistério. Depois eu vou explicar, né, futuramente, nas próximas aulas, mas essa linha é meio fixa. Mas o que importa é que a gente está só criando ela de fato. Se eu não fizesse igual e o restante ali, eu não vou ter criado a variável de fato. Mas ela é do tipo buffer reader, tá? Então, eu tenho que declarar ela antes de usar. Por isso que eu indico aqui, não, façam já, logo que vocês declaram ali o programa principal, já declara essa variável se vai ter alguma leitura, tá? Para não esquecer. Tá, perfeito. Declarando o nosso buffer reader, todos os layers que a gente tem aqui, eu já consigo fazer daí. Então, quando for um nome, que é uma string, a única coisa que eu vou fazer é pegar o nome da variável, que eu já declarei previamente ali, nome aluno. Ela vai receber o conteúdo que eu vou ler lá do buffer reader. A função que a gente tem ali para ler isso é o readline. Essa é a funçãozinha que faz o leia nosso. Só tem um detalhe, tá, pessoal? Para vocês conseguirem usar o readline,
como é uma entrada e saída, eu estou recebendo conteúdo do usuário, é alguma coisa que vem de fora do programa de vocês, eu tenho que indicar para o programa principal como é que eu vou tratar esse problema, esse erro que pode acontecer na hora que eu estou lendo o conteúdo. Então, não se preocupem muito com isso, porque a gente vai ter aula só sobre exceções futuramente, né? Mas aqui, por enquanto, a gente não vai tratar nada. Eu só vou dizer que, se vocês ficarem em cima do erro aqui, vai dar essa opção aqui, que é para adicionar a exceção, que é o erro que pode acontecer, na assinatura do método, que é aqui em cima. Então, quem quiser já criar o seu main já com esse froze ali, com o exception, já pode fazer direto. Não precisa esperar botar o readline para depois colocar. Mas a gente está dizendo aqui que se ocorrer um erro aqui na hora que eu usar o readline para ler o conteúdo do usuário, eu vou lançar esse erro, nesse caso aqui, para o terminal. Futuramente, a gente vai aprender como é que a gente contorna isso. Então, se der um erro, como é que eu trabalho para mostrar para o usuário que ele errou, que ele informou uma coisa inválida, e como é que a gente contorna isso para não fechar o nosso programa automaticamente. Do jeito que está aqui, se ocorrer um problema, ele vai só parar o programa e vai mostrar o erro na tela. Dúvidas por enquanto? Tranquilo? Próximo, escreva. Beleza. Próximo, escreva aqui, que é para pedir a nota. Então, digite a primeira nota. E aí aqui eu vou ler a nota. Como eu já declarei antes, só uma observação, tá, pessoal? Para vocês verem como a gente pode declarar alguma coisa no meio do código. Se eu quiser declarar o nome do aluno ali aqui, que é no meio do meu código, nada me impede. Então, se eu quiser declarar ali, não tem problema nenhum. Essa é a diferença que a gente tem lá do Visualg pro Java e para praticamente qualquer linguagem de alto nível que vocês vão programar futuramente. Então, teoricamente, a gente pega lá nota 1, né, que é o nome da nossa variável, ela vai receber o nosso BF de novo e o readline, né? A princípio seria isso. Qual é o problema disso? O readline é uma função que só lê string, só, texto. Então, na prática aqui, o que acontece é que quando o usuário digitar, por exemplo, 10, número 10, o que vai vir para nós é o texto 10. Então, a gente precisa converter esse texto no número 10 de fato, para depois poder fazer uma operação em cima desse número. Então, para fazer essa conversão, eu vou ter que colocar aqui a forma que eu vou fazer. Então, essa forma vai depender do tipo que a variável é. Se nota é double, eu vou escrever o mesmo nome do tipo, que é double, só com D maiúsculo, e parse double, que é a funçãozinha que transforma o texto num número de fato. Então, o que vai acontecer é, agora que eu coloquei o readline dentro do parse double, quando o usuário digitar o número 10, como é double, vamos botar 10.0. Ele vai converter isso para o número 10.0. E aí, dessa forma, o nota 1 vai ter o valor de 10 dentro da variável, eu vou poder usar essa nota 1 para calcular alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida nessa? Ele pega o caractere 10 e converte em valor 10, então. Isso, essa funçãozinha aqui, ó, que eu tenho aqui, que começa aqui e termina no final, ela que pega o texto, então na prática, quando o usuário digita o 10 e dá o Enter, vem aqui o número 10. E aí o parse double transforma isso tudo aqui no número 10. Não sei se ficou claro. E as casas decimais são pontos ou vírgula? O tradicional aqui é ponto, tá? Vai depender um pouco do teu computador. Tem alguns computadores que vão usar vírgula ali na hora de mostrar, quando tu der um print, né, do número, mas o padrão é ponto. Por que a gente não usa vírgula, tá, pessoal, em programação? Porque a vírgula aqui, ó, é usada para separar termos. Então, se eu uso vírgula num número, o compilador vai achar que eu estou separando um número de outro número. Entenderam? Então, eu uso ponto, sempre. Acho que alguém ia perguntar alguma outra coisa, não? Não, eu tinha ficado com dúvida antes, na primeira aula, sobre justo isso, sobre o double, ou quando é inteiro, acho que é integer, alguma coisa assim, né?
Aí assim, E ó, aí, agora eu entendi. e aí aqui, o que vai mudar no que a gente vai chamar aqui, por exemplo, se eu tiver um int, um float, um double, o que vai mudar na prática aqui é isso, ó. O que a gente vai colocar antes aqui, e o BF readline vai ser igual, né? O que vai mudar é isso aqui. Normalmente é o nome do nosso tipo, float, double, com a primeira letra maiúscula, e depois parse e o nome do tipo de novo. Então, parse float, parse double. A única diferença dele é o int, que o nome do arquivo que existe lá é integer, não é só int. E aí vocês vão escrever integer.parseInt e vai funcionar perfeitamente. Então a gente tem esses três são os que a gente vai usar de fato na disciplina, além do readline que é para strings, né? Qual que é a diferença entre float e double? A diferença dele é o tamanho do número que eu consigo armazenar dentro da variável. Então, um float ele consegue armazenar um valor até um determinado tamanho x lá. E o double, como já diz o nome, double é o dobro. Eu consigo armazenar o dobro desse número. Então, se eu for trabalhar com um número grande, eu uso double. Se for trabalhar com um número pequeno, com vírgula, né, eu uso float. Tem essa Mas, relação. geralmente, o aconselhável é sempre o double, eu acho, né, professor? O padrão de Java é double, tá? Então, eu sugiro ali, se quem não quiser se confundir muito, usa double ali. E para inteiros, usa o int, que já resolve. Alguém ia perguntar alguma coisa? Cortei alguém ali. Vamos seguir aqui, então, no nosso código. Vamos fazer mais um escreva. Opa, solt. Vocês viram que eu escrevi errado o solt, aí ele já não entendeu que era aquele atalhozinho, né? E assim, quem não quiser decorar atalho também, pode digitar esse system.out, ele até completa para nós, né? Quando vocês escrevem system aqui, ó, ele já aparece sugestões, vocês podem apertar o enter, out ele também, então ele já ajuda bastante o IntelliJ nesse sentido. Vou ler de novo uma outra nota, vou fazer um copia e cola aqui, cuidado com copia e cola, né? Porque a gente sempre esquece de fazer alguma coisa aqui na hora de copiar e colar. No caso, professor, essa era a minha pergunta aí, que eu acho que até cheguei a falar com o senhor lá no WhatsApp, da questão do copia e cola. Como as linhas são muito extensas, acho que seria mais indicado realmente utilizar como o senhor fez, então, né? Não Isso é um é problema, né? mais para evitar a tendinite. Sim, Para sim. não ficar Não, digitando tanto. eu até Assim, ó, fiquei mas assim, ó, preocupado que talvez desse algum problema no copia e cola, alguma coisa assim ou não. não, tem que cuidar só na hora de, que nem eu falei aqui, né? Ó, eu copiei e colei, poderia ter esquecido de mudar o nome da variável para nota 2, né? Mas assim, no início, quando vocês estão programando agora e estão tendo um primeiro contato, é que eu já sou macaco velho nisso aqui, né? Mas vocês estão no primeiro contato com a linguagem, como vocês estão aprendendo, eu sugiro a não usar o copia e cola agora. Porque aí vocês vão fixar melhor, entendeu? Sim, sim. A parte do readline, a parte do parse. Então, eu sugiro agora no início, pelo menos da disciplina ali, a digitar bastante. Sim, aí no caso, para poder interiorizar bem, né? A hora que Claro. tiver que fazer, o cara já sabe de cabeça, né? Eu não... É isso aí. Memoriza melhor, né? E aqui a gente tem um cálculo. O cálculo vocês vão ver que é bem parecido. Então, média vai receber. A única diferença é que a gente não tem a setinha. Em pseudocódigo a gente usa a setinha para vocês fixarem bem que o código é sempre uma expressão, o cálculo dessa expressão é resolvido e é jogado por uma variável que está do lado esquerdo. Mas aqui em Java, o símbolo de atribuição é o igual. Então, nota 1 mais nota 2. Procurem deixar esse espaço aqui, ó. É uma boa prática de programação entre termos, tá? Que ajuda a ler, deixar mais legível o código de vocês, tá? Não vai fazer uma diferença na hora de fazer o cálculo, né? Então, ali fiz a divisão, botei o ponto e vírgula, não pode esquecer. Vou fazer um condicional aqui. Qual é o comando que a gente usa para condicional em Java? É o nosso if. Um pouquinho diferente do que a gente fazia lá em Visual, eu preciso colocar parênteses. Então, aqui, como tinha esse C médio direto, aqui em Java a gente precisa colocar. Ele não vai aceitar, simplesmente eu coloco if e já coloque o nosso teste lógico. Isso é uma restrição do próprio compilador, tá? Ele tem que saber onde é que começa e termina o teste lógico para ele puxar esse teste e fazer ele.
Então, aqui, enquanto se for maior ou igual a 7, o nosso então do C, todos os blocos de comandos, ou seja, aqui eu comecei o nosso programa principal, né? Ele vai ter sempre essa chave para dizer onde começa e uma chave no final invertida para dizer onde termina. Então, quando eu começar um comando condicional, um comando de repetição, eu preciso dizer onde é que ele começa e onde é que ele termina. Então, vamos seguir aqui. Resultado recebe com símbolo de atribuição. Resultado recebe aprovado. Ponto e vírgula. O nosso senão é o else. Então, antes de começar o senão, eu tenho que fechar. Não, fechei. Eu tenho que fechar o nosso C primeiro. E aí depois eu vou começar o else. Como o meu else é um outro bloco de instruções, preciso começar ele de novo. Então, aqui dentro do meu else tem um outro C, né? Então, vou começar. Alguém chegou aqui. Peraí. Voltei. Então, aqui, na hora de começar o outro if, estou dentro do else, né? If, abre parênteses, média maior ou igual a 1.8. Vou começar um outro bloco de instruções, começo com as chaves de novo. Não pode esquecer, depois de toda a chave que eu abrir, eu tenho que fechar, tá, pessoal? Resultado recebe exame. Não pode esquecer do ponto e vírgula. Se não, antes de começar o senão, fecho meu if. Coloco o else, que é o nosso senão. Inicio o nosso else. Venho para cá. Resultado recebe reprovado. Ponto e vírgula. Fecho o meu else. Fecho o meu outro else. Então, vocês viram aqui, ó, esse aqui fecha lá de cima, esse aqui fecha esse fecha esse. Tem que cuidar só para não fechar no lugar errado, né? Que aí ele pode entender que vocês querem fazer um código diferente do que foi feito. Aqui, tem alguma questão nessa parte do condicional? Aí ele sempre fecha e aí se tu botar o cursor perto ali, ele já mostra qual que ele tá abrindo e qual que ele tá fechando, né? Isso aí, ele dá um highlight aqui, ó. Tá. Em vez de fim C, ele fecha sem prestar fim C, né? Uhum. Às vezes quando a gente abre ali as chaves e dá um enter, já na próxima, ele já vai fechar para vocês, né? Para vocês não esquecerem também. O próprio IntelliJ, né? É que aqui, como eu tinha o código em pseudocódigo, eu tô na outra linha, ele já não fechou automático, mas normalmente ele já fecha. Alguma outra pergunta aqui no if, nos ifs? Não, agora ficou claro. Beleza. No caso, as chaves e substitui o senão, senão não, desculpa, o fim C, né? Aí eu Isso, só vou é colocar sempre, as chaves igual a gente fazia no Visual com o fim C, é isso? é isso aí, ele vai sempre fechar. Só que tem que cuidar que quando tem um else, ele também está começando um novo bloco, né, digamos assim. Então ele tem que, sempre que vocês abrirem algum bloco de instruções novo, tem que fechar. Então, comecei vou abrir, né? Quando eu começar um if, eu vou ter que abrir. Quando eu começar um else, também. Então, toda vez que eu abrir, eu vou fechar. Então vai ser só o else e o if, não? E, tipo, ali tem o C, então, se não, fim C. É isso aí. O que É mais pode acontecer... simplificado, né? Oi? No caso é mais simplificado, né? Em vez de escrever várias coisas, é só abrir e fechar. Ele reduz, né? Ele reduz bastante esse é o objetivo mesmo, de dar uma enxugada no código, né? E, além disso, não ficar restrito tanto à linguagem, né? Tipo, a linguagem inglesa, por exemplo. Então, em vez de ficar botando then, todos os termos em inglês, é botar alguma coisa que um indiano entende, um americano entende, um brasileiro entende. Por fim, aqui a gente tem o nosso escreva. E é legal esse escreva porque a gente está juntando variáveis com texto fixo, né? E com variável que não é string. Então, em Java,
a gente vai dar um sort, de novo, um println. A gente vai colocar aqui o nome da nossa variável. Qual é a diferença do que a gente tem do Visual para o que tem aqui? A gente não vai separar por vírgulas. A gente vai unir variável e texto com um símbolo de mais, de concatenação. Então, aqui eu pego o conteúdo da primeira variável, coloco o texto fixo que eu quero, 2 pontos, opa, esqueci dela. E junto à próxima variável também com mais. Tranquilo? Eu posso ficar fazendo essas concatenações enquanto eu quiser. Então não usa vírgula, é sinal de mais. É, o mais. Não tem nada a ver com o sinal de mais da soma, né? Mas ele sempre funciona assim. Normalmente a gente vai usar dentro do println já. Se eu quiser fazer isso numa string, eu posso. Ou seja, eu poderia declarar, por exemplo, string resposta recebe toda essa concatenação e depois eu vou lá e dou o print da resposta. Também posso. Dá no mesmo. No caso, você declarou uma variável agora, né? Declarei uma variável. Por isso. Por que não é interessante eu fazer o que eu fiz ali? Qual é o objetivo da gente declarar uma variável? A gente ter um conteúdo que a gente, como já diz o nome, variável, vai ser modificado ao longo do código. Para que eu vou declarar uma variável aqui, no final do código, que não vai ser modificada, né? Então, nesse caso, seria mais interessante eu já colocar direto no println já a concatenação de todo o texto. Agora, o resultado, por exemplo, não, porque aí a gente realmente modificou ele, né? Fez alterações nele no meio do código. Então, a gente não sabe, quando vai começar o algoritmo aqui, a executar, eu não sei se ele vai entrar nesse if, ou nesse else aqui. Eu só vou saber quando o usuário realmente me passar os valores aqui em cima. Isso seria, professor, o que significa aquilo que falam bastante, eu vi em vários lugares, ponto flutuante? A variável vai assumindo valores diferentes? Não, ponto flutuante é um número quebrado aqui, ó. Número com vírgula. Nossa, é um que double, confusão. um double ou um float. Então, tu tem o tipo inteiro, que é um número sem casas decimais depois da vírgula, né? E tem um número quebrado, assim, vai ser em ponto flutuante que chama. Tá, obrigado. Então, vamos executar para ver, ó. O nosso primeiro exercício aqui, o nosso primeiro exemplo. Vamos ver se funciona. No Visual funciona, aí já não sei. Vamos ver se em Java está funcionando também. José tirou 10, tirou 7, começou a ratear, não estudou mais, tirou, provou já. São 2 notas. Beleza, funcionou, vamos rodar de novo, vamos fazer alguém rodar aqui. Para ver se está funcionando nosso algoritmo. Então, o Jack tirou 3, depois tirou 3 de novo. Olha, está em exame. Como que precisa fazer para rodar aqui? Vamos ver. É menor que 1.8, né? O Kiko zerou as duas. Não veio e foi reprovado. Então, testamos as 3 possibilidades aqui, né? Funcionou perfeito. Alguma questão nessa parte aqui, nesse primeiro exemplo? Por enquanto, tranquilo agora. Quero ver os outros exemplos. Não sei se daqui a pouco os colegas querem dar outro exemplo deles. Eu vou pegar o primeiro. Exemplo. Vou pegar primeiro da Luana aqui, que ela tinha passado aqui. Então vamos dar uma olhada no dela aqui primeiro. Vamos ver. Opa. Tranquilo, François. Pode falar, Daniela. Eu cheguei um pouco atrasada, não vi quais os exemplos que o pessoal colocou. E eu queria pedir se tem como fazer algum com potenciação. Porque eu tentei fazer um, mas eu fiquei em dúvida. Uhum. Foi o primeiro esse aí. Então, depois a gente faz. Só vou pegar o da Luana ali, que ela tá na fila. E aí depois a gente faz um de potenciação. Tá bem, obrigada. Ó, então, pessoal, estão aqui, né? Vou fazer o segundo exercício. Então, botão direito aqui no mesmo projeto. Não vou criar um projeto novo. New Java Class.
Então, exemplo 2, vamos botar o nome da nossa colega, Luana. Então, ele criou um outro arquivo com esse nome, .java. A gente, vamos colar o código dela aqui. Já vamos dar uma olhada. Primeira coisa, coloca o public lá. Eu vou deixar com o nome que a gente estava antes. O import tem que ser sempre a primeira coisa, né? Vou botar aqui em cima. Então, faltou declarar aqui Luana, faltou declarar o entrada, que seria o nosso BF lá do Buffer Reader. No teu caso, tu está usando o scanner, né? Então, aqui teria, antes de poder usar esse cara, a gente tem que declarar o scanner de entrada. Deixa eu aumentar aqui. New scanner. Ele também usa o system.in. E tá lá. Aqui tu declarou as 4 variáveis. Inseriu a primeira nota, leu ela. Inseriu a segunda nota, leu ela. Inseriu a terceira e leu. Fez o cálculo da média. E mostrou a média. Tem uma coisa a mais aqui. Beleza. Vamos ver se funciona. Opa. A princípio era só aquele problema, Luana. 10, 2, 8. Show de bola. Era só declarar realmente isso aqui, ó. O scanner na entrada aqui. Tá Deixa eu bom. te passar no chat. Como fazer isso? Obrigada. Beleza. Eu posso compartilhar minha tela só para tirar uma dúvida no meu? Pode. Deixa eu só mandar aqui no chat. Deixa eu parar de apresentar a minha tela aqui. Pode apresentar. Professor, Diga. enquanto o Otnis vai compartilhar a tela dele, olha só, no meu exemplo, eu vou mandar aqui no chat. Eu dividi... ele foi só metade. Porque, tipo assim, ó, eu vou mandar só aquela parte que eu tô com dúvida, então. Essa segunda parte que eu mandei. Tipo, olha, eu fiz o A vezes o 2 e eu dividi por 10 ali. Só que daí tu me retornou dizendo que eu tinha que dividir por 10. Não dá para fazer nessa parte? É que assim, ó, a média ponderada, tu tem que fazer o somatório de cada nota multiplicada pelo seu respectivo peso. E depois de fazer todo esse somatório, eu tenho que dividir todo ele pela soma dos pesos. Então eu não posso fazer em prestações ali. Tu poderia fazer o seguinte, ó. Double soma recebe A vezes 2 mais B vezes 3. É uma questão da fórmula mesmo da média ponderada. Vezes 5. Porque daí depois no final eu fiz essa parte, depois no final só eu somei, sabe, os resultados. Eu teria que fazer assim, ó. Porque aí tu tem que somar todos os pesos ali, que vai dar o 10, né? Apareceu ou não? Mais pro final, mais pra baixo. Não, é que eu tô olhando... tô olhando errado. Não sei se ficou mais claro pra ti ali, ó. É uma questão da fórmula mesmo. É que mostrando pra mim parece a mesma coisa. Que tu pode até testar. Tu pode fazer executar isso, dar um print do soma A, soma B, soma C, tá? Ou fazer já o resultado das somas e mostrar. E fazer esse mesmo cálculo que eu te passei aqui e dar um print na tela. Tu vai ver se deu diferentes valores. Pra dar uma comparada. Pode falar. Então, ali na... Tá conseguindo ver minha tela? Tô vendo. Então, aqui para mim, ó, do lado esquerdo, tá aparecendo os exercícios que eu fiz. Né? Certo. Aí quando eu mando executar, aqui nessa lista não aparece o exercício. Entendi. Assim, ó, o que acontece? Na prática, na vida real, quando vocês forem fazer um projeto mesmo, de um programa grande, né? Ele só vai ter um programa principal. Agora aqui, como a gente está fazendo pequenos programinhas, ele vai indicar lá um exercício como se fosse o principal, digamos. Então, para não ter esse perigo ali de ficar restrito ao que está lá em cima no canto superior direito, sempre clica ali no void main, ó.
ou naquele símbolo de play ali, ou da linha 6 ou da linha 3. Ó, clica ali no próprio arquivo, no número da linha ali, ó. Aqui? Isso, onde tem o sinalzinho verde ali, ó, do play. Sei. Do lado do número ali. Não, do lado do número. Do número 3 ou do número 6. Na barrinha mesmo, vertical. Antes do public ali, ó, que tem um sinal de play verde ali, ó. A linha Sim. 6 do código, a linha 6 A do linha código. 6 do Isso. código. Pode ser o 3 ou o 6, pode ser qualquer um desses dois, tá? Mas, por exemplo, tá, tu quer executar esse 1009, aí tu abre o arquivo, que nem tu tá agora, clica aí na linha isso e run. Aí ele vai executar exatamente o arquivo que está aberto agora. E aí, por exemplo, abre um outro exercício, mesma coisa, ó, clica ali na linha 6 dele, ali, no static void main, e ele vai rodar o main desse arquivo especificamente. Parece tu que não rodou. Ele deve estar. Ele tem que formar os 3 valores, né? Então, Então. desse jeito não fica restrito a ficar mexendo lá em cima. Ele vai aparecer lá em cima o último exercício sempre que tu rodou. Ele não aparece sempre os. Isso. Mas acho que eu te respondi, né? Sim. Então é mais prático sempre pegar ali o main do arquivo que está aberto. Fala aí, Alberto. Opa, tudo bom, senhor? Eu queria ver contigo aí na 13, no 10.13 ali, que tu falou que a lógica do meu algoritmo estava errado. Uhum. Quer apresentar o teu aí? Pode ser. Beleza. Tem que apresentar a tela inteira, tá? Senão ele mostra só a janela aberta agora. Beleza. O que acontece? Naquele teu primeiro if ali, ó, da linha 17, tá certinho. Por quê? Tu testou. A Y é maior que o B e ele também é maior que o C, então ele é o maior de todos, né? Aí tá certinho, perfeito. Qual é o problema? Quando a gente vai pro else ali, agora eu tenho que... não, tá certo. Eu que bobeei, esquece o que eu falei. Tá certinho. Tava corrigindo rápido, Alberto, me enganei. Erros acontecem. Tá certinho, tá certinho. É que eu achei que o if estava junto com o else quando eu olhei na hora. Nem te estressa. Erro Tá bom, meu. tranquilo, valeu. Eu até não tinha feito a fórmula, né? Mas depois eu vi que pedia com a fórmula e eu coloquei ali embaixo. Sim, podia fazer das duas formas, não tem problema. Tá bom, valeu. Valeu. Desculpa aí. Tranquilo, né, professor? Alguém tem um algoritmo de Bhaskara em Visualg? Eu queria fazer alguma coisa com potenciação. Deixa eu ver. Que aí a gente fazer um comparativo, né? Bruno, nas tuas não tem nenhuma com potenciação aí? Tem um exercício de Python, mas eu não consigo mandar aqui porque eu tô pelo celular. Manda no WhatsApp. Consegue? Tá, vou te mandar aqui então. Tem a minha que eu te mandei lá só, do raio do circo. Não tem? Deixa eu ver, vamos ver. Deixa eu achar aqui. Eu mandei esse do raio tem potenciação. Eu tentei fazer ontem ela. Cadê, rapaz? Paulo, beleza. Tem o do vendedor, média. Deixa eu ver. Esse da aula passada, acho que eu. Beleza, vou baixar ele aqui, daí a gente já. Tu mandou no WhatsApp, Daniel? Pode? Vou mandar pro Parques para não cortar lá no chat, então. Beleza, manda ali. Como é que é essa?
Não, eu vou pegar, vou ver se o da Daniel, porque senão o teu já tá pronto, daí fica só, Ah, tá, fica tá, tá. só tipo mostrar o código, né? Eu queria pegar alguma coisa em outra. Daniel, tu mandou no grupo lá, ou conseguiu? Professor, tô ligando meu computador aqui. Já vou mandar. Manda aqui na aula mesmo. Tá, show, beleza. Eu testei o jeito que tu mandou e o jeito que eu fiz. E daí? É o mesmo resultado. Ah, é? É. Bom, tudo Não bem, sei. então. Mas é sério, é que ali eu fiz parte por parte, ali no teu ele tá tudo de uma vez só. Sim. O da média? Da média ponderada. Ah, É que, bom, pois é. Realmente teve gente que multiplicou por 0,2, né? Por 0,3. Bom, Ah, pode ser que dependendo do que fazer, daqui a pouco pode dar um erro no meio do algoritmo, mas... Ou na hora de rodar, sei lá. como é multiplicação e divisão, eu acho que funciona, né? Porque é como se eu estivesse dividindo todos pelo mesmo. Então, na prática, é a mesma coisa, né? Faz sentido. só que o meu, fui fazendo assim, a média daí eu já multiplicava pela porcentagem ali, né? Uhum. E pior que depois eu botei pra dividir por 3, eu acho mas não tá dando certo isso aqui. Aí que eu fui perceber que tava dividindo a mais, né? Eu estranhei, Sim. mas deu certo, então eu disse, então vai assim. Ô, professor, se o senhor quiser, eu tenho o Bhaskara aqui em VisualG, mas ele tá feito, não sei se serve. Mas ele tá em VisualG ou tá em Java? VisualG. Não, pode ser então. Pode ser. Coloco ali no chat, hein? Pode ser, pode ser. Pode mandar ali. Porque eu acho que o Bhaskara tinha potenciação, né? Enquanto isso, vamos pegar o algoritmo aqui do Bruno. Esse meio termo aqui. Quando eu era aluno, eu odiava esses negócios esses exercícios de salário, taxa, e achava um saco. Que bom, professor, assim tu não dá pra gente fazer. Não, mas eu sou obrigado a dar. O que tu não gostava, só? É o mal necessário. Esse exercício de calcular taxa e fazer porcentagem, eu me senti uma calculadora. Tá ali, professor, já botei, mas deu uma mistura de vários códigos aí. Beleza. Tem o Bruno, tem a Dani, tá cheio de código aí. Professor, eu mandei o que eu fiz em Python. Demorei um pouquinho. Python eu confundi mais ainda o pessoal que tá no VisualG, né? Vamos pegar aqui, então... Deixa eu pegar o do Valdemir aqui. Mandei em duas partes aí. Beleza. Vamos pegar primeiro da Bhaskara, então, já. Beleza. Peguei aqui. Leia. Já vou pegar ali, ó. Deixa eu apresentar, né? Então, vamos fazer um outro exercício. Vamos fazer aqui o exercício 3. Legal. Beleza. Já vamos começar com tudo aqui. Público site Voidman. E como vai ter leitura, eu já vou dar o froze aqui. IO exception. Então, por padrão, eu já vou fazer isso. Já vou me acostumar a fazer isso aqui. Vamos colocar o nosso código aqui. Então, beleza. Isso aqui não precisamos colocar. Nosso algoritmo básico seria o nome do lado do nosso algoritmo, né? Vamos pegar o restante ali. Foi. Beleza. Beleza. Deixa eu copiar isso aqui. Preguiça de digitar. Então, para começar, no nosso main lá, já vamos colocar já, né, o nosso buffer reader, para a gente poder ler alguma coisa do usuário. Vamos importar aqui. Importar também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar nossas variáveis.
Todas são reais, então vou declarar todas essas variáveis aqui como double. Então, ponto e vírgula no final, o tipo antes, declarei todas ali. Nosso início já começou aqui, na realidade. Começa nosso programa. E aí aqui a gente vai começar a escrever. Então, vamos fazer isso aqui. Dá um solto aqui. Beleza. Se a gente quiser fazer um print que nem esse, não tem problema. Pode dar um print assim, não precisa nem escrever nada dentro, que ele vai dar um enter ali. Vamos dar mais uma aqui. Digite um valor para A. Até aqui tudo igual como a gente estava fazendo antes, no exemplo anterior. Leia o A, então A recebe bf.readline. Como é um double, o que a gente precisa colocar antes? Double.parseDouble. Mais um printzinho aqui. Bom, ele precisa ser nessa ordem aí, ou não? Digamos assim, eu não posso colocar todos os system junto e depois as variáveis e ele ter uma ordem de sequência. Não, ele tem que ser... sempre que a gente for ter uma leitura, o normal é a gente ter um print antes para informar para o usuário o que a gente quer que ele informe. Né? Então, se eu botar tudo que é print antes, na hora que ele for informar ali, até pode funcionar, né? Mas ele vai ficar meio perdido, porque ele vai digitar uma coisa, vai dar um enter, então ele não vai saber qual das informações que ele vai passar. Mas funcionar, funciona. Se tu vê ali que no URI ele nem tem esses prints, né? Ele quer que ele só passar a informação e lê direto. O tradicional é isso. Dá um print, pede pro cara, lê. Dá um print, pede, lê. Tem essa interação, né? Beleza. Vamos ler mais um valor. Preguicinha gostosa lá. Então, copiei e colei. B. Beleza. Vocês vão ver que com a prática esse negócio de copiar e cola vira um vício, né? Mas gera uns bugs também estranhos. A gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? Beleza. Esses dias eu vi um meme só. É. Daí dizia, desenvolvedor júnior pedindo pro sênior, quando que a gente vai parar de pesquisar coisa no YouTube e copiar e colar? Daí o sênior dizia, esse que é o segredo. Não, isso que é mágico, a gente nunca para. Quando eu aprendi a programar, não tinha essa barbada, né? Então a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar ou quebrar a cabeça, era mais complicado. Agora o Google nos ajuda bastante, aqueles sites de fórum, né? Como é que é o nome daquele que tem um que é muito bom, que tu faz lá uma pergunta sobre posso ter... Oi? Stack Overflow. Isso. Uma época eu fiquei corrigindo para aquilo ali, né? É de graça, né? Tu fica ali fazendo só para... Pega uma pergunta lá e responde. Depois a própria comunidade aceita ou rejeita a tua resposta, é interessante. E o bom é que normalmente alguém já passou pelo que tu tá passando, né? Então já teve algum problema com aquele código parecido, então conseguem te responder. E fica salvo ali, né? A outra pessoa depois vai passar pelo mesmo problema, fica lá. Aquilo ali é uma mão na roda gigantesca. Menos pra minha linguagem, né? Menos pra minha linguagem. Não tem lugar nenhum. Qual linguagem? Eu trabalho com Clério. Nunca ouviu falar nisso. Nunca ouvi falar. É uma derivação do C, mas é só para empresa, não tem software free dele. Software... é. Não. É corporativo o negócio. Isso. É para ERP. Mas só se tu for mais pro lado do C daí, né? Mas ele é bem fracamente tipado, é tipo um Python. Tipo um Python. Daniela, então, o momento da verdade, fazer a potenciação. Aqui era uma barbada, usava o tiozinho ali, estava resolvido. Só que em Java, a gente tem que usar uma função matemática que está dentro do arquivo math. Então, sempre que eu for usar alguma função dessas, eu tenho que botar o nome do arquivo, ponto, e o nome da função que eu for usar. Tem muita função matemática, tá?
pronta lá para a gente usar. Uma delas é a de potenciação, que é o POU. O POU é uma função que recebe 2 parâmetros, que ali está representado pelo A e pelo B. Então, o primeiro parâmetro, que é o A, vai ser o valor base. E o segundo parâmetro, que é o B, vai ser a potência. Então, aqui, o que eu quero elevar? Nesse caso aqui, eu quero elevar o B ao quadrado. Então, eu quero elevar o B na potência 2. É isso. Então, toda vez que eu quiser fazer uma potenciação, eu tenho que dizer o número que eu quero elevar e em qual potência que eu vou elevar esse cara. Aí ele vai calcular para nós isso tudo e vai substituir aqui na hora de calcular pelo resultado dessa potenciação. Aquele espaço que tu deixou ali depois da vírgula, antes do 2 ali, aquilo é só estético, né? Ou é necessário? É estético. Se eu quiser botar tudo aqui sem... só fica mais clean ali, mais limpo para ler, né? Para entender. Sim. Uma outra boa prática é deixar essa linha em branco aqui, ó. Quando eu termino de declarar uma variável, é uma boa prática de programação deixar essa linha em branco. Embora, se eu quisesse fazer assim, não tem problema nenhum, mas é um cacuete bom para se aprender. Porque quando eu olho o código rapidamente, eu não fiz o código, digamos, né? Pegar o código de alguém. E essa pessoa segue mais ou menos essas boas práticas, fica mais fácil de entender o código dela. Então é bom se acostumar com esse tipo de dica, porque facilita a vida, né? A gente que fez o código é mais fácil, tu tá acostumado ali, tu que mesmo que fez, então é mais fácil de entender, né? Mas se tu tá fazendo um código que vai ser visto por uma outra pessoa, daqui a um tempo, inclusive, aí fica, quanto mais legível for o nosso código, melhor vai ser para fazer essa interação, né? Quando for programar em equipe, principalmente. E esse escreva, eu ia falar, era só para comentar, mas não foi a barra ali. Tu diz aqui? Não. Isso, escreva delta aí, era só porque quando eu fiz o código eu usei isso aí para me ficar controlando o valor de delta para ver se fechava na função ali da matemática ali. Tranquilo. Então vamos fazer o nosso C aqui. Então o C é o nosso if, né? Daniela, ficou claro ali a potenciação? Sim, ficou claro. Tá. Então aqui a gente está fazendo a verificação para verificar se o delta tem que ser maior que 0. Além disso, como na matemática a gente não pode dividir por 0, o nosso valor de A não pode ser 0 também. Então aqui já vamos complementar o exercício. Delta tem que ser maior que 0 e A tem que ser diferente de 0. Dessa forma a gente consegue calcular o x1 e x2, as duas raízes. Então está começando ali. Para eu não esquecer, já vou colocar aqui as chaves para finalizar. Vamos botar embaixo do senão ali, né? Beleza. Else. Os dois E comercial ali é como se fosse o E, né? É, o nosso E lógico. Em Java é esses dois E's aqui. Se fosse o OU, seriam 2 barras verticais. Fechou. Estamos aqui, temos o x1 já declarado. Então, o x1 recebe. Vamos fazer toda a parafernália aqui. Beleza. Como a gente não tem a raiz, que não tem a funçãozinha pronta do Visual lá, a gente tem uma funçãozinha também do math, que é square root. E aí basta eu colocar math.sqrt, square root, raiz quadrada, e entre parênteses o valor que eu quero que seja feita a raiz quadrada. Então, mesma coisa aqui embaixo. Ponto e vírgula. Beleza. Mesma coisa aqui, tranquilo. Comentei. x2 recebe. É o mesmo código aqui, só com mais, né? Com menos, desculpa. Então aqui menos. Beleza. Aqui no final a gente vai mostrar o resultado de x1. Então, consult aqui. Não, a gente não pode usar vírgula, né? A gente tem que usar o mais. Beleza. Mesma coisa para o x2. Aumentar o senão que a gente já fez. x2
faz 2. E por fim, o nosso impossível calcular aqui. Show de bola. Professor, aquele 10, 2.2 ali, acho que diz que tem 5 zeros depois da vírgula, se eu não me engano. Sim. A gente pode usar a formatação, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui, tá perfeitinho. Eu tinha mandado para vocês no... Era um dos exercícios, né? Tinha um exemplo aqui, ó. Show de bola. Então tem essas duas formas aqui do exemplo, tá? Eu vou usar a de baixo, que é o string format aqui, ó. Então, o que que acontece? Na hora de dar o print aqui, cadê? Tá aqui. Vou dar o print, né? Eu vou escrever a nossa string, tá? R1 igual a não sei o que. O que vai mudar é isso aqui, ó. Deixa eu tirar todo o resto aqui. O local onde eu quero que apareça o conteúdo da minha variável, eu vou colocar, desculpa, %f. Quando eu quero restringir a quantidade de casas depois da vírgula, eu coloco ponto e a quantidade de casas que eu quero depois, entre o % e o f, quando for um número com vírgula. E aí aqui eu vou finalizar o nosso format e finalizei ele também para o x1. x2 é a mesma história. Aí, excepcionalmente, nesse caso, a gente utiliza a vírgula, né? Não, ele mesmo vai... aqui tu diz aqui, né? Isso, porque o senhor tinha falado do mais. Aí o que que acontece? Essa funçãozinha format aqui, ó, de string, ela tá dentro, né? Ó, ela tá dentro do println, né? Então, ela não é o println. Se fosse println, a gente usaria mais. Mas, como ela tá dentro, na prática, o que ela faz ela substitui tudo isso aqui pelo texto depois. Então, tipo, R1 igual a 90 ponto... É isso que acontece na hora que a gente executa. Então, por isso que a gente está usando a vírgula. Ou seja, no format, a gente usa a vírgula. No println, a gente usa mais. Tá ok. Mais alguma dúvida aqui por enquanto, pessoal? Ela fica com o nome de string mesmo sendo uma double? É assim mesmo? É que essa funçãozinha aqui, format, né? Ela formata strings. Então, na prática, o que a gente está fazendo? Ela está dentro do arquivo string mesmo. Então, ela pega essa string aqui, ó, e formata de um jeito que ela vai substituir esse trecho pela variável x1. E aí, ela vai passar a string inteira para o println. Não sei se ficou claro ali de entender isso. Beleza. Eu acho que foi por isso que eu não consegui limitar as casas, então, no meu do raio lá. Pode ser, só olhando Porque o código. eu só botei o salt, né? Ah, é por isso então. E eu tentei usar isso aí, mas não ia, deu listado. Tem uma outra forma, pessoal, que é o seguinte, ó. É esse cara aqui, ó. Para quem já programou em C na vida, vai ter um flashback agora, que é o printf. Printf é mais ou menos como se fosse unir o string format com o println já num comando só. Então dá pra gente usar o printf também. Então na prática a gente está fazendo a mesma coisa. É só um jeito de escrever diferente, né? Mais simples até, né? Mas aí a gente não usa o println, a gente usa o printf. E que esse f aqui é de formatar, ó. Por isso que... Professor, diga. No caso ali, eu sei que o senhor já falou, mas eu não entendi bem. No caso, porcentagem F, se eu não colocar o ponto 5 ali, o que seria, o que ela faz daí? Porque eu entendi que se eu botar o ponto 5 é 5 números depois, mas se eu não botar... Se eu não botar, ele mostra o número double normal. Normal. Então, se tiver 5 casas depois da vírgula, se for um número bem quebrado, ele vai mostrar. Se for um número bem simples, 10.0, ele vai mostrar 10.0. Ele não vai restringir. E no printf, né, professor, ele não tem quebra de linha, né? Tem, se a gente quiser. O que significa isso? Por exemplo, digamos que eu queira quebrar a linha aqui, ó. Eu quero escrever R1 e o igual tá na linha de baixo. Aí a gente coloca... Tem que achar onde está minha barra aqui. É a outra barra.
Eu tô com um teclado aqui que... Barra N, né? Eu vou botar aqui. Não é essa a barra, tá, pessoal? É a outra barra. Mas é a barra invertida, ó. Seria isso. Mas qual a outra barra? É que o meu teclado tá em outra língua aqui, tá todo errado. Mas seria outra barra. Isso significa que no printf, onde eu colocar um barra N, ele vai dar um enter. Pega do chat ali, professor, que mandaram. Copia. Mas é o barra N, é isso. É aquela barra. E se deixar com essa questão aí com 5 casas decimais após, né? E o resultado, como eu não sei, der menos que essas 5 casas, vai dar erro no código? Não, ele completa com 0. Então, por exemplo, se for 10.0, né? Que só não tem nada, né? Só 0 depois das vírgulas, ele vai botar 5 zeros depois da vírgula. Beleza. Vamos executar para ver se funciona a Bhaskara. Ó, esses prints aqui, ó, são aqueles prints LN aqui, ó, que dá esse espaçamento, né? 2. Não rolou. Vamos botar o A0 que ele não vai funcionar também, né? Para o cálculo funcionar tem que ser um valor alto para o B, né? Para não dar negativo ali. Então, 10, 400, 4.000 e 5. Show de bola. Faltou um espacinho aqui, ó. Porque eu usei o printf, o print ln, isso aqui significa que ele vai pular uma linha no final, né? Vai dar um barra n no final. Então aqui a gente precisa... Vou copiar o barra n mesmo. Cadê, rapaz? Aqui, ó. Tá ali o barra n. Então aqui, quem usar o printf, se quiser que coloque um enter no final, a gente tem que usar o barra n. Vamos de novo. No caso, professor, eu vou utilizar o barra N porque o código não está terminando ali, ele continua. Se fosse a última linha de código, né, aí não precisaria. Ok. Então, 10, 4.000, 4. Tá lá. As 5 casas depois da vírgula. Perfeitinho. Essa vírgula aqui é a forma que o meu computador está mostrando, tá? Tem a relação com a língua que a gente tem configurada no computador também. Então, se eu tivesse configurado o computador todo em inglês, provavelmente aqui seria ponto. É uma questão do sistema operacional mesmo. Mas dentro do código, sempre usem ponto, tá? Para representar número com vírgula. Tem mais alguma questão aqui que alguém mandou? Professor, eu fiz o exercício do volume, e aí, como que eu não consegui fazer assim, né? Em potenciação, eu coloquei R vezes R vezes R. Funciona também. Aí eu não sei se quer que eu altere lá desse jeito ou deixa assim mesmo. Não, isso não é um problema. Pode deixar. Beleza. Tinha esse da taxa. Bruno, tu quer que eu faça aqui? Você acha que tá suficiente? Ou tô por vocês? Né? O Bruno foi tomar um café. Chimarrão que ele gosta. Tá, enquanto o Bruno não aparece, olha só. Quando eu tento fazer lá para delimitar as linhas, o meu dá erro sempre. Eu tentei o string format, eu tentei o printf, e eu não sei o que eu tô errando. Mostra projeta aí para nós, vamos ver. Peraí. Ou posta o código ali no chat também comigo. Ai, é meio grande. Eu não sei exatamente o que eu tô... Deixa eu parar de projetar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele vai em 2 partes, tá?
Vamos criar um novo exemplo aqui. Exemplo 4. Daniele. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Eu não mandei a parte de cima do import. Isso eu importo aqui, nem te estressa. Import class. Vamos ver. Dava algum erro especificamente ou o cálculo não funcionava? Não, tipo, chegava ali na parte de mostrar o resultado lá no final, né? E ele só colocar 3 casas depois. Daí ele aparece uma mensagem. Vou mandar ali no chat que aparece. Mas aí que tá a questão, ó. Já achei o problema aqui. Primeiro, você costuma usar com letra minúscula os tipos, tá? Vai funcionar também, mas tudo bem. Só para se acostumar. Então aqui, ó. Se tu fosse dar um print normal, né? Que nem tu fez, beleza. Tu usaria o mais aqui para concatenar e funcionaria perfeito. Mas aqui, como tu quer restringir a casa aqui, num determinado trecho, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma string só naquele trecho. Ó. Então aqui tu tá fazendo certinho, ó, vendedor mais nome. Nesse trecho aqui que vai acontecer isso, né? Então aqui a gente coloca o string format, termina aonde para esse trecho que tu tem ali a formatação e continua o restante com mais normalmente. Vamos ver se funciona isso aqui. Não sei se tu entendeu aqui o que eu quis dizer. Sim, não colocar lá no início, colocar depois. Porque aqui, ó, na prática, isso aqui, o que eu selecionei ali, vai ser o teu texto mesmo. Só que ele vai estar formatado ali com aquelas casas depois da vírgula. Então, ele precisa estar só aquele trecho com o string format. Vamos executar aqui para ver. Zé pequeno. Salário fixo do Zé é R$9.000. Ele fez 78 vendas no mês. Tá lá, ó, 3 casas, funcionou perfeitinho. Bom, porque eu tentava sempre no início, daí dava muito erro, daí eu desisti de tentar. Tu até pode fazer, ó, se tu quisesse fazer no início, vai confundir mais a cabeça de vocês, né? Vou mostrar que dá, tá? A gente pode fazer o seguinte, usando o string format, tá? O string format, ele sempre recebe o primeiro parâmetro, que é um texto, e o restante dos parâmetros são variáveis, que aí ele vai substituir sempre que tiver 1% alguma coisa. Então, o que acontece? Se eu quisesse fazer esse mesmo código aqui, tá? O vendedor irá receber. Vamos botar aqui. A diferença é que a gente tem que fazer um texto só. Se a gente quiser botar o string format no início. Nesse mês. Ou seja, a gente monta todo o nosso texto, né? E aonde tiver uma variável que a gente quer substituir o conteúdo de uma variável, a gente vai botar % e aquele negócio. Então, como é um texto, esse primeiro cara aqui que é o nome, é %s de string. %f é de float, de número com vírgula. E aqui %s é de texto, que é o nosso nome. Era nome só, nome. A gente separa por vírgula o restante. E voilá. Se a gente tem um string format só, com toda a nossa string, e aí em cada trecho aqui onde a gente quer substituir uma variável, a gente coloca %, ele vai na ordem, ó. Primeiro o %s vai para cá, depois o %3f pega a segunda variável. Ele funciona perfeito, do mesmo jeito. E ele tem que ter os dois ali, o ln e o format. Se tiver só o format, não funciona. Tem que ter o ln. O ln é que vai jogar na tela, né? O format só formata uma string, de um jeito. Então o format vai criar uma string que vai ser jogada para o print ln mostrar na tela. Blá blá blá. 10, 2. Funciona da mesma forma, né? Tem essas duas formas de fazer. Tem até o printf também, né? Outra forma de fazer também. Aí no printf, o que a gente faria? Cortaria isso aqui. E é isso.
Ficou claro, Daniele? Ficou. E eu quebrei a cabeça. E daí eu tava lendo uns negócios na internet. E daí eu vi um monte de porcento e letra. E eu não entendi. E daí eu desisti. Eu não costumo passar o do formato do %f aqui, do printf, para não confundir muito a cabeça de vocês. Como tem um println que a gente consegue só juntar, né, com o mais, as variáveis, eu tento usar ele. Obviamente, a exceção é nesse caso aqui, né, na hora que a gente quer restringir a quantidade de casas depois da vírgula. Mas, de resto, dá para sempre usar o println, usar o mais ali para concatenar e tá perfeito. Mas o printf é a mesma regra, tem que ser um texto só. Tem que ser um texto só. Printf, sim. Printf, na realidade, é o nosso println junto com o string format numa coisa só. Entendi agora. Obrigada. Então, o string format, de certa forma, seria melhor só o printf, né, professor? Não precisa ficar usando... É mais prático, né? Vocês querem mais alguma coisa aí, pessoal? Mais algum exemplo específico? Sim, o que eu postei ali. Ah, tem aquele, né? Esqueci aquele. Até eu coloquei, se o senhor puder, quando eu fiz ele, não tinha a função de repetição. Aí, se pudesse mostrar como é que tu bota aquele loop, de repetir a operação, até... Mas aqui, no teu algoritmo, tem repetição aqui? Não, quando eu fiz ele, não tinha aprendido ainda. Tá. Tu não quer me passar algum que já tem repetição? Que aí eu já pego ele e já faço ele assim. É que esse é mais completo. Tá. Como eu gostaria de ver, né? Vamos ver aqui. Exemplo 5. Exemplo 5. Bruno. Então, vamos criar nosso public static void main. Beleza. Throws exception. Buffer reader. New inputs reader. System.in. Então, isso aqui é padrão. A gente vai ter. E agora aqui eu vou jogar o nosso algoritmo. Tá lá. Esse é o comentário para várias linhas, né? Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. Então, vamos fazer aqui... vamos declarar as variáveis conforme a gente precisa delas. Então, vamos fazer um pouquinho diferente agora em Java. Então, a primeira coisa aqui seria o boa noite e essas duas mensagens. Então, vamos lá. Salt. Boa noite. Vamos fazer um negócio aqui legal. Eu ia dizer que eu ia botar o barra N, mas não vou botar o barra N. Então, beleza. Println. Show de bola. Mostrou essas duas mensagens para o usuário. A gente vai ler o nome do casal. O nome do casal é um caractere ali isolog, que é o nosso string. Então, o nome do casal. Declaro ele na hora que eu preciso receber ele aqui. Buffer reader, pronto, readline, lido. Vou pedir qual é o gasto, o valor gasto aqui. Show. Então, o que faltou aqui? Dá um espaço em branco que eu tinha declarado uma variável nova. Pedi o valor gasto, ele vai ler a alimentação, que é um double. Então, como é que chama a variável? Alimentação mesmo. Double. Alimentação. Recebe. Double.parseDouble. E bf.readline de novo. Ok. Digite o valor gasto com suas bebidas. Salt. Beleza. O valor gasto, por que está dando erro aqui? Porque eu não posso declarar duas variáveis com o mesmo nome. Então já tem uma alimentação, tem que ser outro nome, que agora é o bebidas. Onde é que eu parei? O valor do seu kit. São lembranças, né?
Beleza. É double também. É double. Lembranças. Double.parse double. Path.rely. Deixa eu ver aqui. Tá, blá, blá, blá. Tem esse cálculo aqui. Opa. Vamos pegar o cálculozinho aqui. Beleza. Bebidas. Ponto e vírgula. Símbolo de atribuição. Taxa não foi declarado antes. Peraí, tá estranho aqui. Tem uma taxa que não foi declarada antes. Tem um bug aqui no teu código. Essa variável aqui não foi inicializada. Como? A variável taxa aqui não foi inicializada antes. No Ela código. tá lá em cima como real. Sim, mas foi declarada, mas não inicializada. Então eu não posso somar um valor aqui de uma variável que não foi inicializada. Tem um bugzinho aqui. Ou eu acho que eu cortei essa parte também. É, só se tiver uma repetição depois, e aí pode ser daí. Tá, beleza. Taxa, ok. 2 prints. Beleza. Então aqui a gente faz um sort também. Peraí, volta no meu código ali, deixa eu ver qual foi a linha que eu perdi. Oi? Volta ali embaixo, deixa eu ver qual a linha que tá faltando. Essa aqui, ó. Cadê a taxa? Agora eu apaguei a taxa, mas estava aqui. Mais taxa. A linha 46. Ler lembranças, peraí. Ler lembranças. Ah, aqui. Ah, vou botar no chat aqui. É isso aqui que tinha. Ah, tá, beleza. Aqui. É que como cortou em bebidas, eu achei que tinha cortado bebidas da linha de baixo. Tá. Então era assim, tem essa taxa dividido por 10, depois tem esse cálculo aqui, né? É isso? Porque daí aí eu calculei a taxa, e aí depois embaixo eu somei a taxa com as outras coisas. Então, beleza. Eu precisava somar a taxa de serviço, né? Sim, tranquilo. Então aqui, double taxa, recebe todo esse negócio aqui, ponto e vírgula, beleza. Ok. Aqui, como a gente já declarou taxa, a gente não vai colocar ela de novo, double. E mais o taxa aqui. Aqui não precisa de parênteses, tá? Você tem que ter um cuidado, pessoal, quando forem programar, de usar o parênteses o mínimo possível, só quando ele for necessário. Então, nesse caso aqui é necessário. Por quê? Se eu não colocar o parênteses aqui, vai me dar um resultado diferente. Porque eu estou dividindo só bebidas, né? Agora, no de baixo aqui, ele não faz diferença nenhuma o parênteses. Porque a gente não está fazendo divisão nenhuma, não vai fazer modificação nenhuma a gente não está forçando, naquele caso anterior, a gente está forçando que a soma, que tem uma precedência menor do que a divisão, seja feita antes. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, então a gente nem coloca. É que no visual precisava, né? Beleza. Então aqui tem um print. Esse 2 aqui é 2 casas depois da vírgula? É isso? Ó. 2 casas depois da vírgula para direita e 3 unidades para esquerda. Vamos botar o 2F. Esse valor total tá onde? Deixa eu ver. É porque como é em reais, né? Aí é 2 casas depois da vírgula. Mesmo que seja zero. Eu acho que aqui, então, era valor total, né? Nessa 48 aqui. Porque Isso, ela não tá... era isso. Tá, beleza. Era variável o valor total, acho.
Beleza. Então aqui é double, valor total. Então, valor total. Tem aqui tudo certo. Mais um print. Beleza. Parei aqui, ok. Tem mais um leia valor pago. Então, aqui. Valor pago. Troco recebe, valor pago. Aqui um monte de print. Então, uma dica, pessoal. Eu tenho que trocar vários trechos de código igual, né? Vocês podem vir aqui. Code, não é edit. Cadê o search? Find. Replace. E aí ele vai substituir todas as ocorrências aqui, ó. Esse escreva L pelo system, ponto. Então eu posso ir uma a uma. Eu posso dar um replace all, só não vou dar um replace all, porque senão ele vai tirar o do pseudocódigo também. Show de bola. Ponto e vírgula. Aqui a gente não usa vírgula, os mais. Aqui vai ser o nosso printf. Porcento 3f. É tudo printf. Feito. Tu queria repetição aonde aqui? Como é que seria a lógica? Para efetuar o cálculo desse seu comando, digite seus nomes. Seria antes disso, né? Boa noite. Daí ele repete. Tá sim, mas ele teria algum modo de parado ou tu dá opção para o usuário? Tu dá a opção para o usuário, né? Tá, beleza. No caso seria um caixa, né? Uhum. Então vamos fazer o seguinte. A gente No tem que ter uma algoritmos variável. controle, enquanto o controle. Eu achar que ele. Então vamos criar uma variável de controle aqui para a gente poder pedir para o usuário qual a opção que ele quer. Se ele quer continuar ou se ele quer parar, né? Enquanto controle, sim, faça. Tá, beleza. Então assim, ó, esse controle aqui pode ser tanto. Vamos fazer com inteiros primeiro, depois eu mostro com string. Então aqui, ó, chamar de opção, tá? Chamar de OP. Inicialmente vamos fazer duas opções. Ele quer continuar ou quer parar. Então seria, vamos dizer que o 1 é continuar. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um do while. Normalmente para esse tipo de caso faz um do while por quê? Porque aí a primeira vez ele vai fazer automático. E aí aqui no final a gente vai testar. Enquanto o OP for diferente de 0, seria o sair. No final aqui a gente sempre pergunta, tu quer continuar ou não? Então aqui vamos pedir para ele 1 para continuar. Não, vamos fazer assim, continuar. Continuar. 2. Então a gente precisa ler essa opção, né? Vai ser um inteiro, nem vou botar isso. O OP a gente já declarou lá em cima, então OP recebe integer.parseInt e bf.readline. É isso. Acabamos de fazer uma repetição aqui, ó, todo esse trecho de código aqui.
vai ficar nesse laço até que, enquanto o OP for diferente de 0, que seria o nosso sair. E o 1 seria o nosso continuar. Eu só não entendi ali daí o porquê que o 2 seria parar. Ele só para o código ou ele sai do código com o 2? Não, realmente é o 2, né? Eu fiz errado aqui. O 2 ele vai parar, ele vai sair do while aqui. Como não tem mais nenhum bloco de instrução, nenhum código aqui, ele vai parar o programa dele. Como é que ficaria no caso, não nesse código, mas o caso? Caso 1, tal coisa. Caso 2, tal coisa. Também tem o caso como se fosse o C, né? Tu poderia usar o switch case aqui e dar um break, né? Mas não é um uso muito interessante, tá? O switch case normalmente tu faz quando tu tem várias opções. Então, por exemplo, o 1 é para calcular alguma coisa, o 2 é para fazer uma outra operação, o 3 é para... Aí a gente usa um switch case. Nesse caso aqui não faz muito sentido a gente usar um switch case, tá? Mas na prática é isso aqui, ó. Switch, o nome da variável que a gente vai testar, início e fim, case 1, vou fazer alguma coisa, todo esse código vai ser feito, né, aqui, termino ele, antes de terminar ele eu vou lá e dou um break, então todo o código que teria do case 1 estaria aqui, depois, case 2, mesma história, começa ele, termina, switch case é isso. Aqui como o 2 é sair, né, e o 1 é o padrão, que é voltar para o início ali e continuar, daí não faz muito sentido aqui nesse exemplo. Normalmente o switch case é para um menu de opções, que cada um vai ser uma operação diferente a ser realizada. Mais alguma questão aqui, pessoal? Lá em cima, aqui para mim tá parecendo pequeno, tá? Mas ali em cima tu colocou int op igual a 1, é isso? Isso. Na realidade aqui não faz muita diferença com o que eu vou inicializar, porque ele vai ser inicializado de fato aqui, ó, a primeira vez, né? Então, se eu botar 52 aqui, não vai fazer muita diferença nesse exercício aqui. Faria diferença se eu fosse testar já o OP de início, né? Fizesse um while aqui ao invés de um do while. Ah, entendi. Aí lá embaixo, sim, que tu colocou o while enquanto o OP for diferente de 2, daí ele vai fazer o código. Ele vai testar, né? Aqui, nesse trecho aqui, é que ele vai ler o que o usuário informou, se é 1 ou 2, e aí vai jogar isso na variável OP, e aí quando chegar aqui que ele vai testar. OP é diferente de 2 ou não é? Então, se for igual a 2, ele vai sair, se não, ele volta aqui para cima e começa tudo de novo. Beleza. Aqui para mim está parecendo um pouco pequeno, mas é OP Piper? Onde? Aqui? Isso. É diferente. É o sinal de exclamação com igual do lado. Ah, exclamação, é porque pensei que era Pipe. É a exclamação. Ficou alguma dúvida nesse exercício aqui? Não. Bom, pessoal, então esse projeto todo que eu fiz agora aqui, eu vou colocar no Moodle, tá? Eu vou colocar também os links lá das aulas, das últimas aulas ali também no Moodle. E por hoje é isso aí. Acredito que é isso, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu botei no chat ali o caso 1, caso 2 que eu tinha feito. Sim. Mas teria que ser um outro exercício, né? Não esse aqui. Mas tu mostrou ali o while, né? O do case seria um switch case, né? Tu diz o que? Não tô te entendendo a questão. Tu desligou o microfone aí, Bruno. Desculpa. No caso, seria o caso 1, caso 2, o switch case, falou, né? Sim, sim. Isso é mais usado quando for menu, né? Tipo, de opções. Então, por exemplo, se tivesse um cálculo diferente na opção 1, um cálculo diferente na opção 2, e aí finalmente um sair, aí a gente usa um switch case, né? Aqui, como só tem uma opção, né? Que é todo esse cálculo aqui, daí não é interessante usar. Bruno, tem um código que a gente fez que é aquele do Grostoli. Aquele do Grostoli eu acho que deve ter. É mesmo.
Os exercícios que foi passado anteriormente, vai ficar até que dia para, digamos, dar uma revisada neles? Até quarta que vem. Ah, beleza. Daí, então pode desconsiderar o que eu enviei, que eu vou dar uma revisada nos meus. Eu vou mudar algumas coisas ali que eu tinha feito daí. Tranquilo. Tanto que eu nem coloquei nota ali, né? Só botei... Só quem não errou nada ali, aí eu já coloquei uma nota ali só de feedback, mas vocês podem digitar tranquilamente lá. Pode falar. Quando eu vou enviar, eu envio o conteúdo que está na pasta que eu criei o programa, mas qual pasta? Tu pode zipar a pasta do projeto, né? Eu posso compartilhar de novo a tela? Pode compartilhar. Tu tem duas opções, na realidade. Ou tu zipa a pasta do projeto inteira, né? Ou tu pega os arquivos individualmente ali que estão na pasta SRC e aí faz o upload deles separadamente. Tem essas duas formas. Eu criei, ficou tudo nessa pasta aqui, ó. Sim, mas esse ID é o nome do projeto. Então, ou tu zipa o projeto IDA, ou... tu pode voltar até uma pasta antes. Ou tu pega esses arquivos individualmente, né, esses .java aí, e manda todos eles. Ele permite fazer upload de mais de um arquivo na mesma tarefa. Porque para mim o que importa mesmo, assim, falar do meu lado, né? O mais fácil para mim na hora de corrigir é se tu mandar só os arquivos. Só cada um desses aqui. Isso, tu fizer o upload desses três aí, fica mais fácil para mim. Porque na prática, assim, como a minha versão do meu Java é diferente da versão que provavelmente que tu tem no teu computador, não adianta muito eu abrir o projeto inteiro, né? Então, para mim, mais prático é ter os arquivos .java mesmo. Só os .java, né? Uhum. O importante são os .java. Uma outra questão também é com relação a esse ouro aqui. Uhum. Não teria como mudar a dinâmica, porque às vezes a gente perde tempo em deixar o código igual deles para poder... Assim, ó, que nem eu comentei antes, não é obrigado a usar o Ori, né? É só uma ferramenta a mais para quem quer já testar e ver se está totalmente funcionando perfeito, né? Mas quem quiser fazer só no IntelliJ não tem problema nenhum. Então... Eu uso ele ali mais para vocês terem, como é online a aula também, né? E a gente eu não tenho tanto contato ali para ajudar, é mais para fazer esse, tipo, se alguém quer já testar, né, na hora, mas não tem problema. acho que eu vou parar de usar então. Ele é chatinho mesmo, nessa questão, né, Que eu tô perdendo muito tempo, às vezes, fazendo o meu código tá certinho, aí depois eu tenho que adequar ele de acordo com o que eles pedem. Tranquilo. Passar mais algum exercício essa semana, só? Não, vai ficar aqueles mesmos. Só aqueles mesmos? Tá. Uhum. O Aldemir veio uma parte só do algoritmo. Não, se o senhor não quiser fazer, tudo bem. É só para lhe mostrar que eu acho que foi isso que o senhor quis dizer ali com a opção, né? Digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa. Mostra o meu resto ali para nós para ver só. Só para eu ver como é Sim, que era no visual e vamos ver. Esse do grosso ele foi puxadinho de fazer. Pegaram nojo do grosso. Isso aí. A sintaxe é basicamente aquela que eu mostrei ali, né? Tu vai escrever switch, o nome da variável que tu vai testar, case 1, aí todo o teu código, break, case 2, todo o teu código, break. É parecido, né? Não muda muito, assim, do que vocês já fizeram no Visual. É só case em vez de caso, né? E quando tu vai botar o escolha, tu escreve switch. É isso. Beleza. Não, eu só queria tirar essa dúvida. Se é a mesma função, então dentro do caso 1, o case 1, no caso aí no Java, eu posso utilizar todas as funções igual era no Visual. Sim. Aí em vez de escolha, tu vai escrever switch, né? E em vez de caso, tu vai escrever case. Ok. Só não esquece no final de cada caso ali, escrever break. Mas é isso.